Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitzur Haruch, a gente se encontra no Siman Membet, 42º capítulo, Alachot ligadas referentes à refeição, leis de etiqueta e comportamento correto durante a seuda. Fala o Kitzur Haruch na Alachá Rei. En mesichim beseuda afilo bedvei Torah, mipnei asakana shemaktim kanela vesher afilo mishintatesh asur lomar lo asuta. Não se fala, não se conversa, não se bate papo durante a seuda. Hazal falaram pra gente que a pessoa deve tomar muito cuidado na hora que ele está sentado comendo para não conversar, mesmo divrei Torá não se fala durante a refeição, porque quando a pessoa fala, ele pode fazer com que a comida que ele vai acabar engolindo justo naquele momento entre através da traqueia e não através do esôfago. Então, para evitar esse risco de que a pessoa acabe, a comida entre na traqueia, ele vai engasgar e tem aqui um certo risco, um perigo de vida, não se deve falar enquanto a pessoa está comendo. Porém, alguns poskim trazem que isso era válido na época de Hazal, que eles tinham uma forma um pouco diferente de comer. Eles não sentavam à mesa como nós estamos acostumados a sentar, eles ficavam um pouco reclinados. Eles tinham umas cadeiras, tipo um divã, um pouquinho mais deitado. E as pessoas, cada um tinha uma mesinha particular, e eles sentavam em um círculo, dependendo do número de pessoas, e eles ficavam meio deitados, às vezes para o lado direito, às vezes para o lado esquerdo. Então, já que eles ficavam meio deitados, lá realmente tinha esse risco de que na hora que a pessoa está comendo, de a comida entrar através da traqueia. Mas o modo como a gente está acostumado a sentar hoje em dia para comer, como a gente senta reto, não existe esse risco, então não teria problema de conversar durante a seudá. Obviamente, não falar de boca cheia, como a gente viu na halakha passada, que a pessoa deve ter mais cuidado para não enojar outras pessoas, não servir o copo dele para outra pessoa beber, porque pode ser que a pessoa não vai querer, então deve tomar cuidado com isso. Mas conversar durante a refeição não teria problema nenhum. Mas de qualquer jeito traz aqui o Shulchan Aruch que essa era halakha, pelo menos na época de Hazal, no modo como eles costumavam comer, e se existe esse risco da pessoa acabar engasgando, realmente não se deve falar, e mesmo falar saúde para alguém que espirrou, deve se evitar. Mas quando a pessoa não estiver comendo, deve-se sim falar divrei Torá durante a seudá, deve-se falar algumas palavras de Torá, uma alachá, um duar Torá da Parashá da semana, ou algo do tipo, algum assunto ligado à religião. Deve-se tomar muito cuidado com isso, para que a refeição da pessoa seja também envolvida e se torne parte de Avodat Hashem, que durante a seudá, quando a pessoa está comendo, que tenha lá algum assunto, alguma questão de Torá, discutida na mesa. O minhag tov lomar achar achilat prusat hamotzi mizmor el David Hashem roi lo echsar sheu Torah vegam tefilá al mezonotav. Traz aqui o que um costume, um bom costume, de que depois que a pessoa faz a brachá de hamotzi e ele comeu o pedaço de pão que ele precisa, um pedaço de pão de kabeitzá para poder valer a brachá de hamotzi, birkat hamazon, que ele fale durante a mesa o mismor do Teilim, conhecido como Mismor el David Hashem Roi Lo Echsar. Esse Mismor, David Amelech fala nele que a Kadosh Baruch Hu, ele acompanha a pessoa em todas as situações, ele protege ele em todas as necessidades, e ele traz a parnassá da pessoa. Então é um Mismor de Teilim, que ele também tem Torá, por ser um Mismor de Teilim, por ser um dos Salmos. Ele tem também Tfilá, e o reconhecimento de que a parnassá da pessoa vem de Akadosh Baruch Hu. Então tem aqui um minhag, um costume, tem quem traga isso como um tipo de sgulá para parnassá, na mesa, seja na mesa de Shabbat ou qualquer mesa em que a pessoa está sentada comendo a brachá com a motzi, ele está fazendo uma refeição, fazer esse mismor לדוד השם רואי לא יחסר. שיעור תורה וגם תפילה גם מזונותיו. ולאחר גמר הסעודה נוהגים לומר בכל נרות בבל ובשבת ויום טוב ובכל ימים שאינם מנויים תחנון אומרים שיר המעלות בשוב השם. Depois que se acabou a seudá, antes do Birkat Hamazon, se costuma fazer um mismor, ele já aparece no Sidurim, em Birkonim, antes do Birkat Hamazon. A gente conhece mais, o mais famoso é o Shir LaMa'alot Veshuv Hashem, que esse daqui todo mundo costuma fazer Shabbat, mas mesmo durante a semana tem um mismor que se faz, que é Al Nearot Mavel, Sham Yashavnu Gambachinu, é um mismor que conta sobre a Israel quando eles estavam na Galut, ele também é ligado com o Birkat Hamazon. Agora, já que é um mismor, esse é um salmo triste, que conta sobre a Israel na época da Galut, então não se costuma fazer ele em Shabbatot, Tovim, em dias festivos, dias alegres, dias que não se faz Tachanun, e sim se faz Shir Malot Beshuv Hashem Shivat Zion, que aí também fala um pouquinho da Galut, mas já com o sonho da volta, já com a vontade de voltar para Eretz Israel.
Então, quando tem Tachanun, dias que tem Tachanun, dias normais durante a semana, caso a pessoa fez a brachá de Motzi, antes do Birkat Hamazon se faz o Mizmor al Nearot Bavel Sham Yashavnu Gam Bachinu. Em Shabbat, Yom Tov e dias festivos, como Hanukkah, que não tem Tachanun, se faz Shir Hamalot Beshuv Hashem. וכשלומד על השולחן מתוך הספר צריך להשגיח מאוד, כי שכיח להיות בספרים תולעים קטנים, ויוכל לבוא לידי איסור, חס ושלום, caso a pessoa abra um livro durante a refeição, na hora que ele está sentado à mesa comendo, se ele abre um livro, deve-se tomar cuidado. Ele traz aqui uma questão, mas vamos comentar que tem 2 pontos a serem percebidos aqui. O primeiro ponto que ele traz aqui, que às vezes dentro dos livros pode ser que tenha vermes, algum tipo de bichinho, às vezes esses bichinhos que comem livros, que comem páginas, então tomar cuidado para que na hora que a pessoa está abrindo o livro, virando as páginas, um deles não acabe voando na comida e a pessoa acabe comendo isso, porque temos uma proibição de comer qualquer tipo de tolat, qualquer tipo de verme. Esse é um lado. Por outro lado, muitos poskim trazem que se a pessoa está sentada comendo pão, deve-se tomar cuidado para não trazer livros para a mesa, porque caso a pessoa traga livros para a mesa, exista o risco de pedacinhos de pão caírem dentro do livro, quando chegar a Pesach, quando estiver nos próximos a Pesach e tiver que começar a limpar a casa e tirar todo tipo de hametz que tem na casa, é possível que tenha hametz dentro dos livros também. Então teria que passar página por página procurando migalhas e restos de hametz para tirar de lá. Por isso a ideia é que durante o ano inteiro a pessoa não traga livros para a mesa, e caso ele traga, tomar muito cuidado e já limpar logo depois para quando chegar a Pesach não ter essa questão. Halakha Vav. שניים שיושבים על השולחן, אפילו כל אחד קערה שלו לפניו, או במיני פירות שיש לכל אחד חלקו לפניו, מכל מקום הגדול פושט עד התחילה, והשולח אדום בפני מי שגדול ממנו, הרי זה גרגרן. Duas pessoas que estão sentadas comendo, eles precisam se servir. Os dois precisam pegar da comida que está lá na frente. O ideal é deixar para a pessoa mais importante a mesa se servir primeiro. Às vezes os filhos têm que deixar os pais se servirem primeiro. As pessoas mais importantes, às vezes é uma visita importante que tem na casa da pessoa, essa pessoa deve se servir antes, deixar ele pegar primeiro. Seja a comida principal, seja a sobremesa, qualquer parte da refeição. E aquela pessoa que ele é menos importante, que ele está na mesa e ele tenta pegar primeiro, ele passa por cima dos outros, esse é um tipo de gula, um tipo de comportamento não muito bom, não é uma etiqueta correta, deve-se tomar cuidado com isso também, deixar as pessoas mais importantes se servirem antes. הלכה זין, שניים שאוכלים מתוך קערה אחת, והפסיק אחד מלאכול כדי לשתות או לעשות איזה דבר קטן, דרך ארץ הוא שגם השני ימתין עליו, אבל אם הם השלושה, אין השניים פוסקים בשביל האחד. Duas pessoas que estavam dividindo um prato, eles estavam comendo juntos o mesmo prato. Caso um desses dois pare para beber água, beber alguma coisa ou fazer qualquer outra coisa, ele parou de comer, ele foi até o banheiro, algo do tipo, a pessoa que estava comendo com ele desse prato é devido que ele pare e espere que o outro volte. Já que eles estão dividindo, assim cada um pode comer a sua metade, assim quando um saiu e foi até o banheiro, por exemplo, o outro não vai acabar comendo mais do que ele devia, mais do que a metade. Então é devido que se espere o outro voltar para continuar comendo e não continue comendo sozinho. Não é obrigatório, mas é devido fazer isso, porém se são 3 pessoas comendo juntas e uma saiu, os 2 não precisam esperar o terceiro. Mais uma alahá het, você adam tzrachav bepat. A pessoa pode usar o pão como instrumento para qualquer necessidade que ele tenha. Com a condição de que isso não estrague o pão. Então, se a pessoa precisa do pão, precisa segurar um guardanapo que está voando, um papel, alguma folha que está voando, ele quer colocar o pão para segurar, não tem problema nenhum usar o pão, mesmo que o pão é um alimento essencial e importante na refeição. A gente tem a brachá de Hamotzi, Netilat Yadayim para ele, etc. Apesar da importância dele, não tem problema usar ele para algum tipo de necessidade. Porém, com a condição de que isso não vai estragar o pão. Ilkar, en somchim bo et ha'ke'ara, im imeleh hadavar shemipol al hapat timaes. Por isso, caso eu tenha um pão na mesa e eu preciso trazer um prato, esse prato está meio bamba ou ele está muito quente, eu quero apoiar ele no pão, se dentro desse prato tem algo que pode escorrer e cair no pão e estragar ele, o pão molhado fica estragado, as pessoas têm um pouco de nojo e ninguém vai comer, então eu não posso fazer isso. Ou seja, eu não posso usar o pão para alguma coisa que pode causar com que o pão fique estragado. וכשאוכלים איזה תבשיל עם חתיכת פת והפת היא לא במקום כף, צריך להיזהר לאכול בכל פעם קצת מן הפת.
Caso a pessoa esteja comendo alguma coisa e ele usa uma sopa, por exemplo, algo do tipo, e ele usa o pão como colher, ou aquelas sopas que preparam um pão, tiram todo o miolo e colocam a sopa dentro do pão, no fim a pessoa tem que comer o pão também, não pode deixar o pão somente como meio ou como instrumento para comer alguma coisa. Então, caso a pessoa esteja pegando um pedacinho de pão, ele está pegando sopa, ele está pegando algum tempero, algum mimrah, uma pastinha, algo do tipo, ele tem que comer o pão também depois, porque senão o pão vai ficar sujo, vai ficar estragado e vão jogar ele fora. Então, se a pessoa usa o pão para alguma outra necessidade, ele deve de alguma forma também ingerir esse pão.